corredores! Está começando para você que assiste pela web, exclusivamente pela web, mais um quadro Corremos do programa Fôlego. Faz tempo que eu estou devendo Corremos para vocês. Eu encontro o pessoal que assiste o Fôlego nas provas, ou então recebo mensagens pelo YouTube. Muita gente me cobra, quer saber por que eu não faço mais quadro Corremos. Você devia fazer o Corremos dessa prova, daquela prova. Pois bem, na verdade o que acontece é que o quadro Corremos, por conta do volume de prova que o programa está correndo, eventualmente fica muito difícil a gente toda semana fazer uma ficha técnica, levantar uma avaliação específica da prova. Durante algum tempo eu ponderei se esse quadro deveria continuar existindo ou não, até porque as provas que o Fôlego participa, muitas delas são provas que são pouco acessíveis, ou então são provas que você não tem uma demanda de corredores com volume de atletas participando no Brasil, então eventualmente levanta-se a questão, vale a pena a gente estar levantando os prós e os contras dessa prova, se ela realmente não tem essa procura dentre o universo de corredores no Brasil? Então, a gente durante muito tempo pensou se valeria a pena continuar ou não. Eu achei uma solução bacana para o quadro Corremos eu levantar pontos específicos daquelas provas que geram curiosidade, geram mais curiosidade do que as outras. Então, o quadro Corremos volta oficialmente hoje com a Ultra Fjord, que é essa prova que está aqui, foram os primeiros 100K da minha vida, e ele voltará aqui todas as semanas, mediante a curiosidade as questões, as dúvidas dos viewers. Então, se for uma prova que causou qualquer tipo de comoção nos viewers do programa, eventualmente a gente pode fazer um Corremos. Caso contrário, se forem provas do dia a dia, eu não vou abordar as partes técnicas da prova, e aí teço meus comentários pelo blog do Programa Fôlego, www.programafôlego.com.br, e deixo ali as minhas impressões, ok? Bom, antes de mais nada, deixa eu dar um recado. O nosso site está no ar. Muita gente pergunta, eu consigo assistir o Testamos, mas eu não consigo assistir os programas dos episódios pelo tablet ou pelo celular, pelo dispositivo móvel, me dá como vídeo indisponível. Vou falar isso pela enésima vez, mas todas as semanas, se eu puder falar, eu falo. Porque, gente, o portal do Fôlego está aí para isso. Você acessa pelo tablet ou pelo telefone celular o www.programafôlego.com.br. No seu navegador, se for Android, no Google, se for o iOS no Safari ou no que vier no seu dispositivo móvel, no portal www.programafôlego.com.br tem todos os vídeos, você pode assistir pelo dispositivo móvel também e ele não fica indisponível como fica pelo YouTube. Essa é uma questão que envolve os direitos autorais das músicas, a gente não abre mão de colocar as músicas que a gente acha bacana, porque eu acho que a música é parte importantíssima do conteúdo dos vídeos, então vai continuar assim até que o YouTube tire essa regra do direito autoral, a gente torce para isso, mas enquanto isso não acontecer, você pode assistir pelo portal www.programafôlego.com.br. Você também pode se curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/programafôlego, e também seguir o Programa Fôlego pelo Instagram, que é o @rungustavorun, que é o meu Instagram. Ok? Então vamos falar da Ultra Fjord. Está começando mais um quadro Corremos, a partir de agora, hoje, Ultra Fjord. Bom, antes de mais nada, a gente está falando de uma prova super extrema. Ela é disputada numa das regiões mais inóspitas do planeta. Então, acho que a primeira pergunta, antes de mais nada, é a gente pensar, essa prova é para mim ou essa prova não é para mim? No meu caso, eu tenho 36 maratonas que eu fiz ao longo da minha vida de corredor e muita bagagem em corridas de montanha. Eu me sentia preparado para esse desafio, porque no meu entender, correr 100 km em baixa temperatura, com a altimetria que a prova oferecia, que não é grandes coisas, perto de outras provas de montanha, eu me sentia pronto para correr essa prova, fiz a minha inscrição. Para as pessoas que têm dúvida, que estão na dúvida se estão prontas ou não para correr esse evento, eu acho que o vídeo do Fôlego foi bem emblemático e mostrou muito bem o que esse evento é. Mas se isso ainda não for suficiente, entrar no site da ultrafjord.com é uma excelente ferramenta para que você decida se vai ou não correr a prova. Até porque dentro do portal da prova você tem muitas informações sobre o evento e tem ali também colocadas restrições sobre
cada atleta que vai se inscrever, quais são as restrições para que ele participe do evento ou não. Eu imprimi a página para ler para vocês um pouquinho sobre essas restrições. Ou seja, se você vai correr a prova de 30K, nesse último ano, porque a prova em 2017 voltará sem essa distância de 30K. Então, se você quer correr o 30K, esquece que no ano que vem essa distância não vai acontecer. Se você quer correr a prova de 30K, a organização pede que você já tenha completado uma maratona, ao menos, seja ela de asfalto ou de trilha. A mesma coisa para o 50K, dando ênfase para provas de trilha que tenham sido disputadas de preferência na mesma região. Ou seja, se você já tivesse feito a Ultra Trail do Torres del Paine ou então a Patagonia International Marathon, você estava na frente dos outros competidores, dos outros postulantes a essa vaga dentro do 50K. Para quem foi correr a prova de 70K ou quem pretende correr a prova de 70K no ano que vem, o pré-requisito é que tenha corrido provas de 60 km ou mais e quem correu nessa região da Patagônia tem preferência sobre quem não correu. Para o meu caso, que participei da prova do 100K, era exigido que eu tivesse corrido alguma vez na vida uma prova de 80K para cima. Como vocês sabem, eu sou um atleta que comecei no asfalto. Eu nunca tinha participado de uma prova de 80K para cima em montanha. Eu tinha participado da Conrads, que é uma prova de asfalto de 89 km. A minha inscrição foi negada pelo pessoal do Ultrafjord. Quando eu mandei minha credencial, eles negaram, porque me falaram que eu não tinha o pré-requisito para participar do 100K. Eu tive que entrar com um pedido de revisão dessa inscrição, provando para eles a minha bagagem, toda a experiência que eu tenho em provas de montanha, todas as provas que eu já tinha corrido, para eles realmente entenderem que se tratava de alguém que estava preparado para o evento. De qualquer maneira, eles são muito rigorosos em relação a isso. E todos os atletas que participaram do evento tiveram a sua pré-experiência checada e averiguada. Ou seja, só para completar, para os atletas das 100 milhas, o pré-requisito era ter corrido uma prova de 100 km em montanha anteriormente, ou então ter participado do Ultra Trail Torres del Paine na distância acima de 109 km, o que é super punk. Bom, esses eram os pré-requisitos. Ou seja, se você está a fim de participar dessa prova, você tem que pensar com você mesmo. Eu estou pronto para isso? Essa é a prova que eu tenho que correr? Existem outras alternativas de provas que não são tão extremas, que não estão ali colocadas num lugar tão inóspito do planeta. Esse é o primeiro ponto. Agora eu vou abordar o lugar onde essa prova acontece. E é aí que mora toda a dificuldade que ela se impõe, até porque não se trata de uma prova com uma altimetria muito alta, muito grande. A gente subiu cerca de 800 metros para cima do nível do mar. Não é nada demais quando a gente está falando de uma prova de montanha. Você consegue subir 800 metros aqui no estado de São Paulo com facilidade em qualquer lugar, até aqui na Serra do Japi, onde eu estou. Pois bem, qual é a dificuldade? A dificuldade é que a gente está no ponto mais ao sul do continente americano. O Estreito de Magalhães, Puerto Natales, Punta Arenas, são regiões em uma latitude em que, se você der a volta no planeta Terra, naquela latitude, apenas 2% é terra, o resto é tudo água e gelo. A gente está a 1.200 km da Antártida, enquanto está a 2.000 de Santiago, no continente chileno. Então, as intempéries, elas acontecem com muita facilidade, você pode ter as 4 estações do ano em questões de horas. E as mudanças climáticas acontecem com uma velocidade muito rápida. Foi exatamente o que aconteceu na prova este ano. Quando eu cheguei para correr a prova, a previsão do tempo falava em algo entre 7 e 12 graus. E a gente correu a prova inteira com temperatura negativa, debaixo de uma tempestade de neve, que até 3 dias antes da prova não mostrava... não estava no radar das previsões climáticas. Por que isso acontece? Porque é uma região em que a temperatura e o clima é muito imprevisível. Isso incide diretamente na segurança da prova e incide diretamente na estrutura que a prova provém. A gente está falando de uma prova que corre no meio de uma estrutura de glaciares, montanhas com geleiras que têm milênios. Nessas montanhas, um helicóptero não pode pousar, o aclive é um aclive lento, é um terreno acidentado. Você subir com estruturas para fornecer apoio para os corredores é algo extremamente difícil, e descer com corredores lesionados ou com pessoas acidentadas é uma descida lenta e que, em muitos casos, não vai corresponder à urgência desse acidente.
O que acontece então é que para você participar de um evento como esse, você assina um termo de responsabilidade, talvez tenha sido o maior termo de responsabilidade que eu já assinei em toda a minha vida. Eram 5 páginas em que você isenta a organização da prova de quaisquer responsabilidades referentes a tombos, quedas, todos os tipos, eles se resguardam, porque realmente você está participando de uma prova de autonomia. Essa não é uma prova como a gente está acostumado, gente, com estrutura, pontos de hidratação, ambulância, resgate, é algo diferente. É um lugar inóspito e é uma prova de autonomia que você precisa realmente estar a par disso. E saber que ao participar de um evento desse, ao se inscrever para um evento desse, você está colocando em risco a sua vida. Isso é o ponto primordial. Eu vou abordar, óbvio, a morte do Arturo Ruedas, um competidor das 100 milhas, mas antes de mais nada, colocando a prova como um evento, e é um evento, e está aberto para inscrição do público. Se você tiver os pré-requisitos que estão aqui dispostos no regulamento, você pode se inscrever para o ano que vem. Eu provavelmente estarei lá no ano que vem de novo. Mas, de qualquer maneira, você estando preparado ou estando adequadamente enquadrado nesse regulamento, não te livra de um eventual acidente e de uma eventual fatalidade, que foi o que aconteceu com o mexicano. Ok, por que isso acontece? Por conta das variações climáticas e do acesso dificílimo às geleiras desse continente, dessa parte do continente americano, da Patagônia chilena. Ok, falado sobre isso, antes de abordar a minha avaliação final sobre o que aconteceu, a fatalidade e também sobre a organização da prova, vamos abordar mais um pouco sobre a prova. Eu quero falar um pouquinho sobre o terreno. Muito bem, você está acostumado a correr em terrenos acidentados, você corre em montanha, você sobe florestas, você sabe como é subir e descer em terrenos escorregadios, você está acostumado a trocar os tênis de trilha, você tem uma certa experiência em corridas de montanha. Esqueça tudo isso que você já passou na sua vida. Você vai passar por uma experiência completamente diferente. O terreno na Patagônia chilena é um terreno extremamente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Então, é lodo, é um charco que afunda o pé, você afunda o pé muitas vezes até a canela, e nesse tipo de terreno, para você transpor 2, 3 quilômetros, muitas vezes você perde meia hora. Você tem que estar full time pensando em quanto tempo de luz do sol você tem, dependendo da distância que você vai correr. Caso contrário, você vai correr à noite, e correr à noite num terreno acidentado como esse pode ser muito prejudicial para você. Você passa de charco para neve, para pedra solta, por dentro de rios. Essas diferenças de terreno se oferecem para o corredor de uma maneira e mudam de uma para as outras de maneira muito rápida. Não existe um calçado de trilha que você consiga absorver todas essas mudanças. Trocar de equipamento só nos pontos de drop bag, no meu caso, que era a prova dos 100 km, esse drop bag só estava no quilômetro 50, então no mínimo 50 km com a mesma roupa molhada, com a mesma estrutura, com o mesmo tênis. É bastante difícil do que a gente está acostumado. Gustavo, mas eu já corri na Argentina, eu já fiz as montanhas de Bariloche, do norte da Patagônia. Não tem nada a ver, bicho. É totalmente diferente. Os charcos e os córregos que descem das geleiras deixam o terreno muito escorregadio. Então, é algo muito diferente e difícil. Certo? Vamos lá, então, falar sobre equipamento, que é isso que muita gente tem perguntado, tem me mandado questões para saber sobre os equipamentos necessários para essa prova. Eu peguei e imprimi aqui também uma parte dos equipamentos obrigatórios que estão colocados no site. Ou seja, se você vai correr, eu vou falar da minha prova, tá? Que é o 100K. De 50K para cima, todos esses equipamentos que eu vou falar são obrigatórios. Então, identificação do corredor, o número do corredor, uma mochila com capacidade para carregar os seus equipamentos e que você tenha um container de armazenagem de água de no mínimo meio litro. Uma lanterna de cabeça com baterias extras, um cobertor de sobrevivência, que é aquele cobertorzinho blanket que vira um envelopinho de material metálico, daquele plástico metalizado, um apito, que o meu vinha pendurado na mochila, um copo que é não descartável, aquele copinho que você dobra e guarda dentro da sua mochila, então uma garrafinha também pode ser, um óculos protetor, e isso é muito importante porque tem galho o tempo inteiro, e o ano passado aconteceu um acidente com meu amigo Harry
do Running News, que ele teve, quase ficou cego por conta de uma perfuração de um galho nos olhos. Nutrição, a sua própria nutrição, ou seja, você não vai ter garantias de abastecimento de comida no meio do caminho. Um kit de primeiros socorros que tenha adesivo, band-aid, esparadrapo, o antisséptico, pílulas de ibuprofeno, que é anti-inflamatório, isso é tudo obrigatório. Roupas, calça é obrigatório, meia de lã é obrigatório, luva é obrigatório, touca é obrigatório e um anorak, que é um corta-vento mais grosso, e aí eles colocam inclusive a milimetragem do anorak, que tem que ter no mínimo 130 gramas. Por que eles colocam isso? Porque a gente está passando por uma temperatura de alta montanha. Em alta montanha, casacos mais finos do que 130 gramas não aguentariam o frio que a gente poderia estar submetido. Eles, além de tudo, dessa lista extensa de equipamentos que são obrigatórios, ainda recomendam que a gente leve uma lanterna extra, caso aconteça alguma coisa com a nossa lanterna. E, além de tudo, eles ainda orientam e indicam que o ideal é que você leve os bastões para participar. Eu posso te dizer que sem os bastões de caminhada seria impossível terminar essa prova por conta do terreno escorregadio, das partes com neve e das partes do charco, que muitas vezes você não sabe a profundidade e o bastão serve justamente para fazer com que você meça a profundidade desses espaços. Muito bem, você agora sabe as dificuldades, sabe como é encarar essa prova, sabe os equipamentos necessários, todos os equipamentos são necessários e obrigatórios. Houve uma checagem desses equipamentos antes da largada? Não houve, mas a organização da prova, por conta do que aconteceu com o mexicano Arturo Ruedas, já disponibilizou no site do próximo evento em 2017 que a checagem de equipamentos será obrigatória e acontecerá antes da largada e durante o percurso em algumas das distâncias. O que, no meu ponto de vista, foi uma falha nesse ano, deveria ter acontecido, mas que também, no meu ponto de vista, dificilmente teria evitado o que aconteceu com o atleta mexicano. Ou seja, se você vai correr lá em 2017, você obrigatoriamente terá o seu equipamento checado. E se você não tiver uma das peças desse equipamento, você vai ter que abandonar a prova no meio ou então nem largar. Ok, se mesmo assim você ainda falou assim, eu vou correr essa prova, é ela, eu quero fazer. Então vamos falar sobre como você vai chegar lá, bicho. Primeiro, você vai ter que fazer a inscrição, mandar a sua inscrição ser submetida para aprovação. Você foi aprovado, você paga a taxa de inscrição e aí você tem que correr atrás de como ir até lá, cara. Nós estamos falando do ponto mais ao sul do continente americano. Os voos que chegam em Punta Arenas. Você sai de São Paulo, provavelmente vai fazer uma escala em Santiago, porque normalmente para Punta Arenas essa escala é em Santiago. Em Santiago, voo São Paulo-Santiago, 4 horas, você vai esperar algum tempo para pegar o próximo voo de Santiago para Punta Arenas. Esse voo tem um voo direto, mas tem muito mais voos que também fazem uma escala em Puerto Montt. Se você fizer a escala em Puerto Montt, você pode pensar em 10 a 11 horas de viagem de São Paulo até Punta Arenas. Chegou em Punta Arenas, você ainda tem que pegar mais 3 horas de ônibus para Puerto Natales, onde fica a grande maioria dos hotéis e hostels e pousadas para as pessoas que vão correr a Ultra Fjord. Então, a maioria dos corredores que participaram do evento estavam hospedados em Puerto Natales. Eu fiquei num hotel na largada do 100K, que era 1 hora de Puerto Natales, mas você também pode optar por isso, mas era um hotel, a grande variedade de hotéis fica realmente em Puerto Natales, que é onde é a chegada do evento. Então é mais bacana você estar perto da chegada do que estar perto da largada. A hora que você chegar, você quer estar perto do seu hotel. Bom, é um transporte difícil, é difícil chegar lá, você chega cansado, você precisa chegar uns 2 dias antes da prova para você conseguir se recuperar da viagem. É uma viagem estressante, cansativa. Então, investir um pouquinho mais no hotel é bacana. Então é um lugar que você vai gastar um pouco mais. A cidade de Puerto Natales é uma cidade super pequenininha, não tem quase nada. Além dos hotéis, tem muito poucos restaurantes e estruturas para o evento. Um dos restaurantes da cidade é onde funciona a entrega de kit e é o único restaurante que fica aberto na madrugada para os corredores que chegam durante a madrugada. Então, planeje bem a sua viagem, entenda muito bem para onde você está indo, que é um dos lugares mais inóspitos do mundo e que tem muito pouca estrutura. E a partir daí, pondere tudo que você vai ter e o que você não vai ter para a sua prova. Fazer uma boa compra num supermercado para levar os mantimentos que você não tem disponibilizados pela corrida, então você vai ter que levar na sua mochila.
é muito importante. E talvez valha a pena você comprar isso em Punta Arenas em vez de Porto Natales, que é uma cidadezinha bem pequenininha. Ok, bom, dito tudo isso, eu vou fazer uma avaliação final sobre o evento, que para mim foi um evento fantástico. O lugar é um lugar deslumbrante e, ao contrário de muita gente, tenho lido muito comentário nas redes sociais de gente que não estava lá e lido comentário também de gente que estava lá. E confesso que assim, eu demorei muito para formar uma opinião sobre isso. Eu escrevi a minha crônica sobre a prova sem tocar nesse assunto, porque eu ainda estava formando a opinião sobre tudo isso. A Ultra Fjord é uma prova de autonomia, de sobrevivência. Não adianta você achar que ela vai ser uma prova de fim de semana, porque ela não é. Ela exige um preparo maior, ela exige que você esteja preparado para essas intempéries e exige que você esteja disposto a participar disso. Quando você assina o certificado de 4 páginas em que você retira a responsabilidade do evento e assume o risco de participar desse evento, você tem que saber para onde você está indo, bicho. E é realmente algo com um grau de dificuldade muito acima do que a maioria das pessoas está acostumada. Eu conversei com atletas de ponta que estavam lá e que consideram essa prova a prova mais difícil do planeta. Então, todo mundo que estava lá sabia onde estava pisando. Ninguém estava ali de otário. Ninguém estava ali no oba-oba. E se estava, faltou ler o regulamento, faltou ler o que estava assinando e faltou entender um pouco mais sobre o evento. No meu ponto de vista, houve 2 falhas da organização no evento. As 2 falhas, uma foi não checar os equipamentos de segurança que são obrigatórios e a segunda foi não ser mais técnico na charla, no congresso técnico. O congresso técnico deveria ter sido um pouquinho mais longo, explicando o trecho a trecho de cada ponto, principalmente os pontos no alto da geleira, no alto do glaciar, porque eram os pontos mais difíceis e os pontos onde os problemas poderiam acontecer, como realmente aconteceu. Tirando essas duas falhas da organização, a estrutura da prova era uma estrutura completa. Os pontos de abastecimento, os pontos de controle. A organização disponibilizou um chip para você colocar na sua mochila em que te dava um tracking a cada 5 quilômetros. Você ia seguindo. As pessoas aqui no Brasil, em qualquer lugar, podiam seguir onde você estava. E a organização também sabia onde você estava nesse ponto. Era uma localização via satélite, que muito interessante e poucas provas têm. A estrutura da prova foi muito bem realizada, tirando esses 2 pontos, a checagem do equipamento e o congresso técnico. Na minha opinião, o congresso técnico mais bem elaborado poderia ter tirado mais dúvidas dos corredores e poderia ter alertado alguns dos corredores em que em certos pontos da prova não se pode parar. Esse talvez tenha sido o grande problema, porque se você para nos pontos de extremo frio, de tempestade, você pode ter uma hipotermia e foi o que aconteceu com o Arturo Ruedas. Foi lamentável o que aconteceu com ele, é óbvio que ninguém quer passar essa notícia para frente, ninguém quer fazer parte de um evento em que isso aconteça, muito menos os organizadores das provas. No meu ponto de vista, o que foi prometido pela organização foi entregue e o que aconteceu com o Arturo foi uma fatalidade. Se ele tivesse mais bem preparado, se ele não tivesse parado naquele ponto, se ele, a hora que percebeu que estava sentindo um pouco mal, tivesse abandonado a prova, ele, ao que consta, já tinha demonstrado em pontos anteriores que não estava se sentindo tão bem e ele decidiu continuar e quando ele continuou, ele assumiu o risco do que aconteceu com ele. É triste, é uma pena, mas é a realidade. Em provas como essa, e não é só essa, se você participa de provas extremas no Ártico ou na Antártica ou em desertos, etc., você está disposto, você está sujeito a jogar com a sua vida. E foi isso que aconteceu com o Arturo na Ultra Fjord. É extremamente lamentável, mas é a realidade. Bom, é isso. Essa foi minha avaliação da Ultra Fjord. Esse foi o Corremos com essa prova. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais informações, manda para mim no comentário desse vídeo que eu te respondo com o maior prazer. Provavelmente eu estarei lá no ano que vem de novo. É um dos lugares mais fascinantes da Terra e uma das provas mais bacanas que eu já corri. Quem sabe para 100 milhas, vamos ver, seria a primeira experiência nas 100 milhas. Se não, só de estar lá já foi bacana. Ok? Obrigado pela sua parceria. Semana que vem a gente volta com o quadro Testamos e com os episódios normalmente. E se eventualmente houver a necessidade, a gente também volta com o Corremos e fala um pouquinho mais sobre alguma prova desse mundão de Deus.
Obrigado, grande abraço, até a próxima. Tchau.